Em segundo lugar, examinar a realidade das questões de JPIC no Brasil. O Brasil é uma terra de extraordinária beleza, mas também de profundas contradições. O desmatamento na Amazônia, as lutas das comunidades indígenas, pobres urbanos, a realidade das questões de justiça, paz, integridade da criação no Brasil, reflete os desafios globais mais amplos que enfrentamos. Terceiro lugar, o papel da igreja e da vida religiosa. Como pessoas de fé, somos chamados não apenas a refletir, mas a agir. Papa Francisco, por meio da Laudato Si e da Fratelli Tutti, nos lembra de nossa responsabilidade moral de cuidar da criação e ser solidários com os mais vulneráveis. Como a igreja e as congregações religiosas, as redes da JP, que podem contribuir para moldar um futuro justo e sustentável antes e depois da COP30. Hoje temos a honra de ter a irmã Petronella Maria Bonin e a irmã Michael Mary Nolan como nossas palestrantes. As duas, ambas, são ativistas de direitos humanos no Brasil. O Papa Francisco nos lembra na Laudato Si, o desafio urgente de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de reunir toda a família humana para buscar um desenvolvimento sustentável e integral. Este webinário, então, representa um passo pequeno, mas significativo nessa jornada de unidade e ação. Sincero agradecimento ao grupo de trabalho sobre integridade da criação da Comissão JPIC por organizar este webinar, ou seja, o Juan Margarete e a Dina. Muito obrigado. Então, ao começarmos, vamos abrir nossos corações e mentes para esta conversa, permitindo que ela nos inspire em nossa missão JPIC. Que este webinar possa ser um passo em direção a uma maior colaboração, compromisso mais profundo e ação concreta pela justiça, paz e cuidado de nossa casa comum. Mais uma vez, bem-vindos a todos e todas. Em nome da Comissão JPIC, obrigado pela sua presença. Agora eu convido o Padre Antônio Llamas, promotor de JPIC da Congregação Claretiana, a nos conduzir na oração. Boa tarde ou bom dia. Agora vamos fazer a nossa oração inicial, seguindo um pouco o modelo que preparou a irmã Margarete. Começamos com essa frase da Laudato Si, que nossas lutas e nossas preocupações com este planeta nunca nos tirem a alegria da nossa esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste momento vamos ouvir uma música de Janet Sullivan Whittaker. Vocês estão ouvindo? Sim, mas não conseguimos ouvir. Antes de partilhar a tela, você também deve selecionar partilhar o som. Ao partilhar, você tem a opção também de partilhar o som, não só o vídeo. Perdão.
Da criação. Abençoe-nos, Deus, nosso Pai. A imensa beleza do universo, uma expressão do seu amor por nós. A terra, o seu frescor, as árvores e plantas, em toda a sua grandeza. Permita-nos valorizar a beleza da vida nas pessoas e na natureza. Obrigado pela administração de nossos ancestrais. Renove-nos, Senhor Jesus, em que todas as coisas são renovadas pela grandeza da sua graça salvadora. Ensinou-nos o amor em toda a sua plenitude. Ensina-nos a sermos administradores ativos de sua criação, defender os direitos de nosso povo, proteger nossas montanhas, terras, árvores e animais. Renovar o que perdemos por meio da nossa pecaminosidade. Pudera-nos, Espírito Santo, a abraçar a vida profética de administração, rejeitar todas as formas de abuso em nosso ambiente, inspirando um futuro mais limpo e sustentável para nossos filhos, desenvolvimento de soluções inovadoras para lidar com degradação ambiental e mudanças climáticas. Cuidarmos da dádiva de nossa existência, nós também nos preocupamos com o nosso mundo. Amém. Muito obrigado, Padre Antônio, pela bela oração. Agora eu vou dar a palavra a Juan, é um missionário da Sangue Preciosa, serve como conselheiro geral, como geral da congregação. Ele é do Chile, se formou como engenheiro industrial civil, especializado em engenharia e meio ambiental, analista financeiro para o departamento de planejamento urbano e do governo do Chile. E também é coordenador do grupo para integridade e cuidado da criação. Então, você tem a palavra. Muito obrigado, Padre Roy. É um prazer estar aqui hoje, introduzir os nossos palestrantes de hoje. Nossa primeira oradora de hoje é uma Petronella Bonen, irmã Nelly, que é membro das Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo. Ela nasceu no Luxemburgo, atualmente ela está no Brasil, fazendo seu ministério ao longo dos últimos 38 anos. Ela colabora com o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular em São Paulo, é uma das organizadoras da rede de escolas Perdão e Reconciliação no Brasil. Ela também é professora sobre perdão e justiça de restauração, transformação de conflito, capacidades emocionais para pessoas de comunidades de baixa renda, instituições socioeducativas, prisões, também trabalha no setor judiciário, organizações pastorais. Ela tem um doutorado em Sociologia da Educação junto à Universidade de São Paulo. Também ela estudou Ciências Sociais e é especializada em mediação de conflito. Bem-vinda, Emanuele. É um prazer ter você aqui conosco hoje. Depois, nossa seguinte oradora é a Eva Michael Mary Nolan. Podemos ver a diapositiva, a slide aqui. A irmã Michael Mary é membro da Congregação das Irmãs da Santa Cruz. Ela nasceu nos Estados Unidos.
Ela chegou no Brasil em 1978, com 27 anos de idade. Ela é defensora das minoridades opressas, como quilombolas, povos indígenas, trabalhadores rurais, mulheres migrantes que estão em conflito com a lei e pessoas sem tetos. Ela estudou lei junto à Universidade de São Paulo, também trabalhou como advogada e assessora legal para o Conselho Missionário Indígena do Brasil. Ela também é presidente do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, cuja missão é eliminar as desigualdades de gênero, injustiças. Bem-vindos também a Mamaico, é um prazer tê-las duas aqui. Então, para hoje, vamos ouvir a irmã Nélia Mamaico. Temos até às 4 horas, mas eu diria, deixemos, por favor, os 20 últimos minutos para perguntas e respostas. Então, com essa introdução, eu vou passar a palavra à irmã Nelly. Bem-vinda. Boa tarde, Roma. Não pude, não. Devia falar em português? Bom dia. Então, a ideia é podemos dar algumas informações sobre o processo de preparação e o envolvimento de organizações religiosas na preparação de COP30, mas não só no processo de toda a questão problemática da questão climática e de outras questões de justiça e paz. Pretendemos, além de dar informações, também testemunhar como igreja, como estamos envolvidas nessas preparações. E irmã Michael, na segunda parte, vai apresentar questões práticas, como está se fazendo intervenções em relação a questões ambientais. Então, agradeço aos tradutores que eu posso falar na minha língua portuguesa, brasileira, melhor dito, e agradeço muito as pessoas que estão aqui na sala e espero, nós estamos interessados num diálogo, missão e diálogo, realmente eu e Michael ficaremos muito agradecidas que se de fato temos tempo para escutar vocês e podemos partilhar inquietações. Com isso, então, eu vou partilhar aqui, ok. Vocês estão vendo agora no modo apresentação. Bom, isso aqui é o que pensamos, que eu já falei. Yes. Ok, então, nos níveis a ver se isso funciona. Ok, então, primeiro, como estamos, como vida religiosa, estamos tentando atender às questões de justiça e paz e integridade da criação. O que nos chama muita atenção é sempre isso, que para muitas de nós, vida religiosa, e particularmente nós, mulheres religiosas, é mais fácil ficarmos no nível local. Estamos nas comunidades, estamos com as pessoas excluídas, então estamos trabalhando individualmente no lugar, localmente, e às vezes, e cada vez mais, trabalhando em grupos, movimentos. Mas, às vezes, percebemos que ir para o segundo lugar de articulação, que já são articulações um pouquinho maiores e que são capazes de fazer pressão política, nos custa. Quando isso é absolutamente necessário para podermos pressionar nacionalmente e também pressionar internacionalmente a incidência política, para não dizer a palavra em inglês que é advocacy. Então, para podermos fazer ações de justiça e paz, precisamos de articulação em rede, precisamos de formação, precisamos de comunicação e precisamos de incidência política. E quanto mais as questões são complexas, mais as articulações são complexas, portanto, tanto mais
precisamos, sem abandonar o local, irmos para outros níveis, como, por exemplo, nacional e internacional. E constatamos, a partir de uma pesquisa que fizemos alguns anos atrás com os membros de Vivat Internacional, são 12 congregações que se juntaram para ter força de expressão política na ONU, em Nova York, e também na Comissão de Direitos Humanos em Genebra. Percebemos que isso, no Brasil, pelo menos, nos custa bastante sair desse âmbito mais local, familiar, para ir para um nível mais politizado. Então, dito isso, em relação à COP30, o desejo é que estejamos presentes no processo capilar de conscientização, onde membros de Vivat estão ativos nos processos preparatórios de formação, articulação, mobilização e incidência de questões climáticas. Então, temos maior ênfase nas questões da pré-COP30 do que efetivamente na realização da COP oficial, que são, então, os grandes, as representações internacionais dos governos. ênfase é nas questões pré-COP. Então, eu me preparei para dar alguns exemplos práticos de como congregação e vida religiosa, estamos trabalhando nesse processo preparatório para despertar conscientização e ações para a vida religiosa. Então, um trabalho é para dentro das províncias, dentro das congregações religiosas, então, ad intra, principalmente a partir de formações e informações. Então, formações para as equipes de justiça e paz, para as coordenações das instituições educacionais, para coordenações das áreas de formação. Então, sobre que precisamos continuar despertando, por mais que é um caminho de 50 anos de igreja, precisamos despertar e fomentar a importância da participação em organizações não governamentais e participação da vida religiosa, participar dos movimentos e pastorais sociais e principalmente a partir da encíclica Laudato Si, nos últimos 10 anos, pelo menos, conscientização sobre a defesa da casa comum. Mas isso no Brasil, como eu já falei, percebemos que a vida religiosa está muito concentrada em ações no âmbito privado. E aí, só lembrando que o Brasil é a nona posição do produto interno bruto, 10ª posição de 180 países sobre desigualdade socioeconômica, 10ª posição, e a posição 89 no desenvolvimento humano. Portanto, sim, precisamos de mudanças no privado, na vida privada para dentro, mas urgem mudanças do sistema. E precisamos favorecer e despertar para isso a vida religiosa. Então, vou dar um outro, agora já indo para o nível não só privado, individual, de províncias religiosas, mas já num segundo nível, uma articulação no estado de Roraima, que é o extremo norte, né, fica perto de Venezuela e Colômbia e Guiana. Então, ali a vida religiosa, junto com o Conselho Indigenista, junto com a Diocese, junto com organizações não governamentais e também universidades, estão fomentando, junto com os povos indígenas, ações em defesa dos seus territórios, conscientização e envolvimento da população
em preparação à COP30, com o lema Amanhã pode ser tarde demais. Então, as questões, de fato, para os povos indígenas, as questões da COP urgem, e para isso está se fazendo encontros formativos com a pastoral indigenista, multiplicações dessas formações em todas as regiões onde atuam os missionários, principalmente para as escolas indígenas, porque a vulnerabilidade indígena é extremamente grande e é muito fácil comprar literalmente os indígenas, as comunidades indígenas, por exemplo, agora com o crédito de carbono. Então, fortemente está se organizando seminários para escutar testemunhas indígenas de outras áreas, de outras regiões, de outras etnias, de outros países, porque ali estamos numa fronteira, sobre o projeto de crédito de carbono e urge a divulgação desses materiais e os materiais sobre mudança climática para fortalecer a luta indígena para não se vender a esse compra de créditos, que é praticamente uma desapropriação dos seus territórios, uma permissão para continuar vivendo o modo indígena nos seus territórios e vendendo isso para grandes firmas e outras nações mais industrializadas. Um segundo nível regional, né, nesse segundo patamar, é no estado do Paraná e estado de São Paulo, que é mais sul, que religiosas, junto com uma diocese e organização não governamentais, estamos fazendo uma missão de ecologia integral para preparar missionários para a advocacy com as comunidades afetadas. Então, primeiro é oferecer uma formação à distância sobre ecologia integral e Laudato Si, mas também olhar e compreender a realidade geossociopolítica da região e começar a desenvolver possibilidades de incidência política local e internacional, pelo menos é o que aspiramos a partir de Vivat. Então, no segundo momento, é a organização de uma missão, quer dizer, em várias cidades, porque estamos preparando esses missionários, com visitas, encontros, escuta das populações. Então, ali também tem muitas comunidades quilombolas, que são comunidades afro-brasileiras que têm terra comunitária, que não têm posse individual da terra. Então, é escutar essas comunidades, escutar as escolas, escutar as comunidades paroquiais que estiverem interessadas nessa proposta, para depois, um terceiro ponto, é elaborar informes sobre ameaças de direitos à população, mas também ameaça de direito à natureza, para possibilitar essa advocacy local, nacional e internacionalmente. E um outro ponto é que queremos comunicar e testemunhar a missão da ecologia integral como sendo uma igreja em saída, porque percebemos também que a igreja parece que está um pouco adormecida e, de novo, muito voltado para dentro. Então, isso aqui seria uma tentativa de dar visibilidade para esse chamado, tanto para a ecologia integral, quanto para uma igreja em saída. No terceiro nível, que é o nível internacional, estamos com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que está junto com outros organismos na coordenação do processo igreja e igrejas, em plural, rumo à COP30, principalmente por meio da Comissão Sociotransformadora e a Comissão de Ecologia Integral e Mineração. Então, são mais de 100 organizações de igrejas que estão envolvidas nessa dinamização, e, de novo, ênfase é
no processo pré-COP, todo esse processo preparatório, com publicações de documentos temáticos de ecologia integral, na perspectiva de incidência política, porque também não adianta que tenhamos todas as informações, somos super conscientes, se não mobilizamos isso para uma incidência política. Depois, a segunda proposta da Igreja rumo à COP é preparação de 5 pré-COPs, preparação e realização. A primeira já foi agora, há 10 dias atrás, pré-COP em 5 regiões geográficas para a mobilização e formação de milhares de pessoas, para que essas pessoas, ao longo desse ano, os pré-COPs estão agora nos próximos meses, abril e maio, para que depois essas pessoas afetadas pela pré-COP podem ser multiplicadores para trabalharem em seus territórios. E um outro nível internacional da Igreja, pela Comissão dos Bispos, é a equipe de incidência latino-americana e, de novo, na construção de um processo de incidência política no nível continental. E, por fim, uma outra ação grande e cheia de vida é a Cúpula dos Povos, que é a mobilização de mais de 400 organizações, movimentos, redes em defesa das diversas redes amazônicas e de todos os biomas que tornam o planeta habitável. Então, não estamos só falando da Amazonas, mas de todos os biomas que tornam o planeta habitável, comprometidas com uma agenda socioambiental, antipatriarcal, anticapitalista, anticolonialista, antirracista e de direitos. Esse infelizmente, ainda é muito importante, porque ainda patriarcado, capitalismo, colonialismo e racismo está nos dominando e precisamos criar ações não é muito simpático ser anti, mas enfim, para que tenhamos um estilo de vida que possa garantir direitos. Infelizmente, nesse momento ainda estamos na luta contra. E a Cúpula dos Povos está se reunindo desde 1992 para garantir, então, um futuro do bem viver e de justiça climática. É um grito de resistência, é um eco das vozes silenciadas pela desigualdade, né? Pensando o país, 10º país mais desigual do mundo. É uma luta de esperança de comunidades indígenas, tradicionais e periféricas. São aqueles que menos contribuíram para a crise climática e que mais sofrem o impacto. Então, isso é muito importante. Temos aqui pessoas de diversos continentes. Então, urge que nós, quer dizer, os nossos povos mais do sul, que menos contribuíram para a crise climática, precisam se unir porque são os que mais sofrem os seus impactos. E precisamos, então, é um espaço de construção de um futuro enraizado na justiça social e justiça ambiental. Eu quero chamar a atenção que a Cúpula dos Povos se reúne desde 92, porque fala da sua experiência de cuidar da vida e de reivindicar que não se penaliza os mais vulneráveis e que possa se valorizar a agroecologia como uma alternativa viável para a produção de alimentos, em oposição praticamente à a primeira COP de 95, que são compromissos oficiais, que são pactos principalmente com visibilidade e força de negociação dos países que mais poluem, e que são pactos e compromissos sobre números e metas de redução do efeito estufa que esses países construíram, que esses países provocam,
e que esses países não cumpram esses compromissos. Então, por isso é tão importante na base essa formação. Então, quando pensamos agora em novembro, durante a COP, durante 11 a 22, acho, de novembro, em Belém do Pará, na região amazônica, ações paralelas à COP oficial, então, com participação da vida religiosa, com participação de Vivat, com participação do movimento popular. Então, temos o simpósio da Cúpula dos Povos, e se espera mais de 10 mil pessoas populares dialogando, fortalecendo esse desejo de uma construção coletiva de uma terra justa e digna para todos. Tem a Marcha Internacional da Cúpula dos Povos, tem a Vigília Interreligiosa, que não é ecumênica, a Vigília Interreligiosa, que chama a atenção para a busca da transcendência, que faz parte do ser humano, e o cuidado do cosmos faz parte dessa visão de muitas religiões, então, por isso, interreligiosa e não ecumênica. Então, tem o simpósio da Conferência Nacional dos Bispos, com uma missa, e tem a celebração que, para nós, membros de Vivat, as 12 congregações, neste ano, existimos, Vivat Internacional, existe 25 anos, então que também possamos celebrar isso de alguma forma durante essa presença da vida religiosa com as atividades oficiais e extraoficiais ao redor da COP30. E com isso, então, eu paro de, deixa eu ver, interromper o compartilhamento. Eu estou perdida no tempo, mas eu passo a palavra para Michael falar da prática, e Michael vai falar em inglês para os tradutores aí, então, mudarem suas atenções. Por enquanto, obrigada. Thank you, Nelly. Good morning, good afternoon. Bom dia, boa tarde. Me disseram que era melhor falar em inglês, mas é possível que eu diga alguma palavra em português, porque é a língua que nós usamos. Eu não sei se todo mundo sabe como a COP30 é organizada. É uma atividade das Nações Unidas, temos o que eles chamam a Zona Azul, Verde e as outras. A Zona Verde são os representantes oficiais, a Zona Azul são atividades que podem ser proporcionadas por organizações que tenham representação nas Nações Unidas. A maioria dos grupos religiosos com que vamos trabalhar vão ter atividades na Zona Azul. E as atividades que Nelly falou são na Zona Azul. Então, nós sabemos onde estamos nessa organização, mas para mim, a pergunta mais importante nesse momento é: a COP30 vai se dar, vai existir? Vai ser um sucesso ou um fracasso? É ameaçada muito neste momento pela posição do presidente Donald Trump. Ele disse que não vai participar. E outras nações, em particulares nações com governos de direita, vão seguir sua direção e não querrão participar também. Então, essa é uma área onde eu sinto que temos uma grande responsabilidade como homens e mulheres religiosos, motivar os nossos governos a participarem. E eu disse outro dia também que nós temos todo um exército de religiosos aposentados que podem rezar conosco. Nós precisamos muito de
oração. Então, nós devemos chamar para a ação neste momento para entrar em contato com os seus contatos, pessoas que conhecem, escrever cartas, chamadas, que muitas vezes é muito melhor do que falar em redes sociais, porque todo mundo pode falar em redes sociais, mas quando você recebe uma carta é diferente. Então, ah, motivar a todos a participarem. Nos Estados Unidos, isso deve ser feito a nível nacional, porque dos governos, porque se eu entendi bem, tem alguns que vão participar, mesmo que Donald Trump não participe, mas neste momento um dos nossos papéis mais importantes como religiosos é ter pessoas que participem oficialmente. E isso me leva à minha segunda parte. Uma vez que as pessoas oficiais participam, aí podemos dizer o que queremos que elas digam. É uma razão pela qual, neste bom momento, os bispos no Brasil estão trabalhando com a Conferência Episcopal, organizações relacionadas à Conferência Episcopal, estão trabalhando numa declaração de base de quais são as, as, os problemas que são importantes para nós e também querem que se aprove o nível América Latina, também com a Conferência Episcopal de outros países da América Latina, então que todos possam chegar com as mesmas questões nas quais queremos colocar em ênfase. Eu não sei se isso pode ser feito em outros países. Eu acho que seria interessante. Não sei qual escritório pode fazer isso, mas recolher e talvez desenvolver uma lista de base daquilo que querem da COP 30. Pessoas que sabemos que estão indo, para que saibam que queremos então ter ações concretas, que achamos que são importantes. Então, toda a questão do carbono, que para nós é extremamente importante, mas para cada país, cada região, tem talvez questões concretas que podem ser depois partilhadas. Uma das nossas maiores forças como mulheres religiosas é que estamos indo no mundo todo e podemos trabalhar em rede. Em relação ao COP30, devemos trabalhar em rede. Se não houver uma rede forte de pessoas interessadas em justiça, paz, solidariedade, a COP30 vai ser um fracasso. E temos um papel muito, muito importante nisso. Eu não sei quem pode responder a isso, mas eu acho que devemos ter um plano concreto, devemos saber o que aqui também no Brasil estamos preparando uma base de uns documentos, Conferência Religiosa e Conferência Episcopal do Brasil e outras organizações que estão proporcionando materiais, estamos preparando pequenos livros com linguagem popular sobre essas questões de base. E depois, essas questões de base devem depois ser transmitidas às pessoas que vão tomar as decisões na COP30. Eu acho que tivemos um grande papel nisso. Temos um exército que pode fazer isso.
Muitas vezes pedimos que rezem, mas neste momento eles têm um trabalho, seja entrar em contato com aqueles que podem entrar em contato, com as pessoas que conhecem, pessoas que sabem que vão trabalhar, pessoas dos governos, da sociedade civil, e dizer, a COP30 é muito importante para nós, é importante por estas razões. Para mim, esta é a coisa mais importante que podemos fazer agora, criar uma rede forte, porque COP30 é ameaçada, não só ameaçada pelo Donald Trump, que não vai participar, mas pelo agronegócio. Tudo isso vai ter uma grande influência na COP30. Devemos sentar e ter planos concretos e dizer às pessoas, isso aqui é o que nós queremos, como religiosos e representantes da igreja, perdão. Isso que nós queremos como resultado da COP30. Aqui na América Latina devemos saber o que vão dizer as pessoas e que digam nossos representantes, estamos na América Latina, queremos que vocês apoiem nossos irmãos e irmãs na Ásia, por exemplo, sobre essas questões, ou nossos irmãos e irmãs na África, né, sobre essas questões. Devemos estabelecer um sistema que nos possa ajudar a trocar informação, e para fazer isso, e tudo isso deve estar disponível em todo mundo. Talvez nós já estejamos fazendo isso, não sei, mas se não, eu de verdade encorajo vocês a fazê-lo melhor. Viva a Arthur fez, juntamente com todos os seus membros da PIC, outros grupos da igreja representados nas Nações Unidas, e não sei, de alguma forma deveremos reuni-los a eles também, porque não podemos simplesmente pensar que a COP30 vai acontecer e vai ter bons resultados, e não é a nossa realidade neste momento. Vai haver um crescimento de governos da direita e vai ser muito mais difícil que isso seja um sucesso. E eu acho que devemos dar esse tempo, agora devemos dar o tempo às pessoas falarem, interagirem. Bom, isso é basicamente o que a Nelly me pediu para dizer algo sobre a COP30, mas eu acho que basicamente é isso, um pouco a mensagem que eu queria transmitir. Sim, agora eu gostaria de abrir o chat para que as pessoas possam agir, também fazer perguntas. Uma Rosa, eu vejo que já está perguntando algo. Vocês têm as bases desse documento e questões preparadas em inglês ou em outras línguas? Isto nos ajudaria a organizar em nível mundial. Então, documentos finais não estão finalizados ainda, mas quando estiverem, enviaremos a todos. Eu garanto que vamos enviar a todos. Então, sim, vocês podem enviar nosso escritório aqui em Roma e depois nós nos encarregaremos de enviar nossos coordenadores. Não sei se a Nelly ouviu do Dário. Depois nós podemos enviar ao Dário. Eu só quero português.
Eu só quero chamar a atenção que nós, enquanto expositoras, então já lançamos a primeira pergunta para a comunidade aqui de defensores de direitos humanos e GPIC. Então, a nossa pergunta é para nós aqui nessa sala e também para a coordenação das congregações como podemos conectar com outras partes do mundo para esclarecer e unificar a demanda dos povos? Isso é uma pergunta não para nós do Brasil, mas para nós aqui, as 100 pessoas que estão aqui nessa sala. E acho que é um convite para que possamos, nas próximas semanas e meses, nos debruçar sobre isso, para que nós podemos, como uma voz unificada da vida religiosa, se ecoar a voz dos povos ameaçados. Então, esse é um trabalho para nós, quero insistir nisso, é um trabalho para nós. Mhm. Sim, nós podemos usar, podemos usar isso para esclarecer também esta questão. Prosper pergunta, como organizações baseadas na fé, vocês tentaram entender por que a administração Trump não está interessada na questão da mudança climática? Eu acho que é difícil ter uma resposta clara sobre isso. Eles não estão interessados em mudanças climáticas, porque a maioria dos nossos esforços, como eu posso dizer, para limitar a mudança climática, para parar o que está acontecendo no momento, ele está interessado mais no dinheiro dos mais ricos no mundo. Eles estão protegendo seus próprios interesses econômicos. Groenlândia, por exemplo, o que fez o Trump, o que ele está tentando fazer com a guerra minerária lá, não é interessante para eles. Mudança climática significa dinheiro para eles. Um tipo de capitalismo que precisa de catástrofes para sobreviver. Eles ganham dinheiro das catástrofes, desastres, eles estão interessados nisso. Então, por que eu mudaria coisas que vão interromper, digamos, esse fluxo econômico? Sim, exatamente. Roberto Jaramillo, ele levantou a mão. Obrigado, Juan. Obrigado a todos aqueles que participaram neste webinário. Obrigado, Petronella e Marco. Eu queria dizer uma coisa muito precisa, que eu acho fundamental, sobre aquilo que já foi dito, né? Que é necessário estar nas duas zonas, que devemos defender os povos, manifestações, música, povos indígenas, debate, tudo isso, mobilizar isso não só no Brasil, mas em todos os 5 PRICOPs organizados na América Latina e outras partes. Então, devemos estar lá. E essa pressão dos povos, das pessoas da rua também é importante, mas é importante também estar dentro, com poucas esperanças de ser ouvidos, mas como Israel falou, ao mundo que outro mundo é possível, tem 14 mil lobbies dentro do contexto da COP, poderíamos ser 30, 40, não sei, máximo 200, fazendo coisas diferentes, mas é necessário estar lá, e para estar lá,
é preciso ter uma autoridade, digamos, acadêmica para poder dialogar com as pessoas que estão lá, que estão falando, discutindo sobre bilhões de dólares, quantidades imensas de produção, consumo, ah, alimentos, questões de última tecnologia, ah, grandes negócios. O que quero dizer é que para estar dentro do debate, da discussão na zona azul, é preciso ter uma articulação importante, que não quero dizer que não o tenhamos. Podemos juntar, consertar, eu digo como num concerto de música musical, mas o que eu quero dizer é isso. Uma das razões pelas quais não chegamos a ter uma incidência eficaz é porque nós não nos articulamos para termos os recursos econômicos que são necessários, que é necessário os organizar. Tem um stand na COP, custa mais de 10 mil dólares. Esse luxo não tem nenhuma das organizações que estão aqui. E também não podemos dar nem todos juntos, mas sim podemos organizar a partir da participação que temos na zona sul, mesas de debate, conferências, material. E por aquilo precisamos, e como dissemos na Colômbia, juntemos de uma. Como no pain, no gain, ou seja, quem não se esforça depois não ganha nada. Nos esforçar para trazer todos os melhores especialistas que falem de alimentação, mudança climática, tecnologia, ecologia, problemas financeiros. Isso custa, é caro. Então, eu gosto muito que o Juan e outro companheiro, JP, que organizaram este webinar, porque é uma dimensão realista de nossa participação. Nós, os jesuítas, por exemplo, não temos os recursos para trazer lá 6, 7 especialistas na COP, isso pode custar hoje, de Belém, não sei, também, na mesa redonda, com 4 pessoas, pode custar não menos de 20 mil dólares. Se você quer trazer uma pessoa que saiba, competente, que fale lá sobre o seu tema, que todo mundo escute, é caro. Mas sim, juntos podemos, aqui somos 106 pessoas, por exemplo. Temos 80, 90 comunidades diferentes, poderíamos ser, por exemplo, uma vaca, um, um mesmo esforço para ter 3 ou 4 atividades de impacto lá. Então, eu queria dizer isso para criar um fio, digamos, de conexão com tudo isso, de alçar nossa voz, mas para tudo isso nós precisamos de recursos, como fazemos isso, aquilo. Bom, vamos ouvir as propostas. Obrigado, Juan, obrigado muito. Muito obrigado, Roberto. Vamos colocar isso na ata, sua proposta, Roberto. Não sei se as irmãs querem responder aquilo, se eu quero. Okay. Nelly, go ahead. No, go ahead, Não. Mike. Go. No, I just wanted to Sim, say, ok. Eu queria listening to him too, somente dizer que as Nelly Roberto, said, como disse, we're all good on the local group. Nelly, good on somos the todos local level. bons no nível local, né? We're all talking about it, Privado, we're all doing things on a local. local level, but really, this Mas este webinar has to webinário be a deve call ser for us to organize chamado para ourselves os organizadores para on those irem upper levels. aos níveis mais altos. And I think we've got to find ways, I know prices are going to Eu be sei exorbitant, que but there's an awful lot uma that can be done, I crise think. que é muito difícil. We need need to talk to the superiors to get Claro que money, but deveríamos there pedir is a an nossa awful superior lot that can dinheiro, be mas eu acho done. que
muita coisa que pode ser even feita on the local level em that would nível have a regional effect, like local I ou said. regional, como eu disse, Having our retired ter sisters todos and os nossos brothers irmãos e call, irmãs having them write aposentados letters, que sharing, participem, que and partilhem, then taking part in webinars and other, when we have participar a de chance to talk. webinar, simplesmente ter uma oportunidade de falar, Thank né? you. Obrigado. Agora, Let's take vamos ouvir another outra question from pergunta da Beatriz. Beatriz. Olá, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira é que vocês falaram um pouco sobre a situação do governo dos Estados Unidos, que já conhecemos, mas a minha pergunta é como pode influir isso, falar sobre o perigo de que muitos países não participem, mas também como pode influir isso na situação atual de que as relações entre Estados Unidos e Europa assim, quebraram um pouco o nível de governo, e também se tiveram alguma iniciativa com o mundo religioso, com o Estado de Brasil. Qual é a posição do Estado de Brasil ante essa COP30 que vai ser realizada no seu país? Michael, você pode ir. Sim. Brasil é importante no Brasil, para o presidente do Brasil, que a COP30 seja um sucesso. Tem elementos no Brasil, pessoas que não querem que seja um sucesso, isso é muito claro. Nós vemos de um presidente de extrema-direita, a Lula, essas forças de direita ainda existem no país, mas basicamente o Brasil está tentando fazer o melhor que pode, com muitas dificuldades, eu devo dizer, inclusive muitas pessoas que acham que não estão fazendo o suficiente, mas está. E é a situação um pouco global, né? O mundo inteiro, neste momento, é muito difícil ter uma COP. Vamos ter uma COP com duas guerras ainda em curso, basicamente, com o problema que estamos tendo com Trump e a Europa, toda a questão da China. É muito difícil saber o que vai acontecer. Eu queria dizer isso, porque, sim, é isso, mas apesar disso, devemos fazer a nossa parte, encorajar as pessoas que queiram que a COP seja um sucesso, que elas se sintam fortes, empoderadas para fazer aqui. E falando com outro grupo de pessoas, eu estava dizendo que agora mesmo nos Estados Unidos, toda a questão dos migrantes também, dos juízes federais, tem muito o que fazer. Eu perguntei ao grupo, o que vocês estão fazendo para apoiar os juízes federais? Então, como eles sabem de que vocês estão apoiando eles quando você toma uma decisão a favor dos migrantes? E, basicamente, eu acho que é a mesma questão aqui. O que estamos fazendo para que as pessoas saibam e apoiar as pessoas que estão lutando pela COP, que saiba que são apoiadas? Eu acho que essa questão de base. Muito obrigada, irmã Maicon. A irmã Zélia queria dizer algo? Além quer dizer, a questão política é, o governo quer agradar a todo mundo, Lula é o negociador, tem tudo isso, mas também temos, para dentro da igreja, temos uma mobilização da extrema-direita política internacional para conquistar o público católico que massivamente, mas não maioritariamente, votou na direita ou extrema-direita em 2022, nas últimas eleições. Não maioritariamente, mas massivamente. Temos uma outra questão que é o clero novo mais conservador,
que dá preferência para paróquias ricas, com ênfase de uma fé mais intimista, que desconsidera completamente a doutrina social e a realidade socioeconômica. Parece que estão vivendo em outro país. Aí temos uma mídia social e canais de TV e YouTube com louvores e uma doutrinação de um catolicismo tradicional quase preconciliar. 4, temos a acusação que a religião vira um palco de luta política e ideológica da esquerda, como se pela direita também não fosse um tensionamento e luta política. E, por fim, isso diz respeito a muitas congregações religiosas, e aí eu acho que cada um aqui que tem uma sensibilidade social está convidado a ver. Estamos numa fé privada, para dentro da vida privada, desconectada de um mundo sociopolítico, desconectado do cosmos. Então, isso eu acho que nós podemos tensionar com governos, né, que nós que somos mais engajados, mas também precisamos tensionar para dentro da nossa própria casa católica. Qual é a fé, qual é a fé que nós testemunhamos, que Cristo nós seguimos, e o quanto deixamos muito claro que sim, que tem visões de a luta dos deuses, né? Um livro dos anos 80, a luta dos deuses continua também no novo milênio, no terceiro milênio. Com isso, eu fecho. Thank Seria bom partilhar os documentos sobre a COP30. Tem alguns países, organizações, e de novo, essa é uma pergunta: qual seriam as questões ou temas em comum que deveriam ser muito importantes na COP30? Os que deveríamos enfocar. Primeiro esta pergunta e depois ouviremos a pergunta da Mal. Temas que você acha que nós deveríamos enfocar, porque a COP tem... Eu acho que a questão do crédito, do carbono, crédito de carbono é uma questão extremamente sensível e importante, com muitas organizações e populações indígenas se organizando para não fazer acontecer isso, porque é negociar uma propriedade pessoal como se fosse à venda, né? Então, isso para mim é uma questão crucial. Depois, a não privatização da água, que eu acho que para o Brasil e toda a América Latina, para o aquífero Guarani, assim, não podemos... Para mim, essas são duas questões cruciais. Não podemos privatizar a água. 3, eu diria, a questão de energia limpa. Com tudo que isso significa, precisamos compreender que o qual sujo e qual perverso é a energia limpa. Para mim, seriam 3. Não sei se Michael quer mais. E a demarcação... Bom, tem toda uma lista ali, mas enfim, Michael. Não, eu acho que também tem o fundo, a formação do fundo, que é sempre falado, de ter dinheiro disponível para os países pobres, mas eu só ia fazer uma sugestão prática. Eu acho que, olhando, seria interessante se todo mundo que está aqui podia escrever o que elas acham mais importante, e a gente tenta fazer uma pesquisa, porque o que nós achamos importante é importante, mas o mais importante é saber o que vocês nos seus países estão levantando e que a gente compartilha
esta informação. Eu não sei se tem um e-mail, alguma maneira que podia sugerir, manda para tal endereço o que você acha mais importante e a gente tenta organizar estes para dizer, olha, são essas as coisas que levantaram. E aí a gente pode continuar essa discussão. Sim, esse seria o trabalho do JPQ em Roma, reunir todas as experiências, reunir as ações em todo o mundo. Sim, sim, claro. Estou tomando nota também disso, o Padre Roy também, com certeza, para isso. Vamos ouvir outras perguntas, tentamos ser mais breves. Carmelo Cardoso. Não, sim. Bom dia, bom dia, Carmelo Cardoso, presidente do Movimento Franciscano de Justiça e Paz, Integridade da Criação. Perguntava mais em relação ao que pode ser consequências houve, perdão, toda a organização de base, nós temos a nível de JCO, Pátria Grande, outras organizações de principais. O problema que temos é o que nos disse o Papa Francisco na Laudato Si e Laudato Deum. E em particular, a pouca resposta que os governos podem ter para mudar as estruturas, todas as propostas são claras, mas os governos que têm mais possibilidades, né, de mudar é que não têm interesse em mudar. Então, qual poderia ser, seriam as consequências que teria a COP30 nesses governos, como podemos incidir nesses governos para que levem em consideração a necessidade dessa mudança? No, Sister Michael or Não Sister Nelly, you sei wanna say something more se about this? vocês querem. Não, eu acho que é opressão popular. Elas respondem, aquelas que respondem ao voto, a gente ser ouvido. Mas é muito difícil. E oração, viu? Porque o espírito trabalha, nós somos perdidos. Não sei, não é questão de brincadeira, mas eu acho que eu não sei como. Lembra do Evangelho que o povo, irmão contra irmão e tudo isso? É a nossa realidade. E nós estamos numa desvantagem agora. A mídia social está contra nós, a grande mídia. E é isso que o povo escuta. E acho que a gente vai ter que achar brechas. Vamos achar onde que tem algum pequeno lugar que a gente pode fazer uma diferença. E trabalhar nas brechas, porque nas grandes áreas a gente não ganha, mas a gente vai abrindo brechas, vai abrindo brechas. Eu lembro Dom Paulo, eu sempre conto essa história, mas Dom Paulo Evaristo Arns, que durante a ditadura no Brasil era bispo, falou que uma vez ele foi para uma cadeia porque tinha uma denúncia de tortura. E ele tentou entrar, e eles não deixaram ele entrar. E aí um guarda sussurrou para ele, olha, a porta atrás está aberta. E ele foi no fundo do presídio e entrou e desmascarou o pessoal torturando. E ele dizia isso, sempre há uma brecha. E nós temos que encontrar as brechas. Eu acho que isso é o papel, porque nós não temos. Grande a gente não somos pequenininhos, mas é nessas brechas que a gente faz a diferença. Uma pergunta para a irmã Eli. Viva Internacional se encontrou com a delegação oficial da Santa Sé para assegurar uma mensagem forte, como, por exemplo, lá da DEL na COP29?
Essa é uma pergunta interessante para nós. Ainda não, ainda não. Obrigada pela pergunta. E aqui da sala, Cati. Muito obrigado. Ano passado, durante a COP29 em Baku, uma carta assinada por líderes científicos, inclusive alguns NSCC, Figueiredo e o secretário-geral, antigo secretário-geral Ban Ki-moon. E eu quero dizer isso porque acho que é relevante por aquilo que eu vou dizer. A carta diz aqui agora, é claro, que a COP já não é adequada para o propósito, não serve para nada. A estrutura atual não pode procurar os câmbios necessários em termos de velocidade e tamanho que é tão preciso para a Terra e seres humanos, humanidade. Isso é o que quer dizer a carta. Como disse, foi assinado pelo chefe antigo das Nações Unidas e Ban Ki-moon, próprio Ban Ki-moon. Eu acho que devemos refletir sobre isso e ser corajosos para entendermos o que é dito aqui, porque às vezes é muito fácil, muito conveniente, inclusive, apresentar uma agenda, mas o que quero dizer é que se vocês estão buscando a articulação daquilo que devemos fazer, isso já foi bem feito. Já fizemos isso, já fizemos pesquisas. Agora, deveríamos estar na parte de implementação. E isto não é o que deve fazer, o que está fazendo a COP. O risco é que se nós continuarmos a propor uma agenda ou uma outra, será simplesmente uma parte que não nos vai levar para nenhum lugar. Documentos disseram muito claro o que devemos fazer, e isso é porque científicos e pessoas, e inclusive antigos chefes da UNCF, Ban Ki-moon, eu acho que esta carta foi publicada em Brasil, se não, no Brasil, se não me engano. O que podemos fazer agora é começar a pensar no que deve ser implementado, o que deve ser implementado. E não é mais já se estamos pagando 3 mil bilhões para os países pobres, já isso foi feito cada ano. Entramos em novas negociações, a fase da negociação acabou. Agora queremos estar seguros, garantir que tudo aquilo que foi dito seja implementado. Então, o que estamos prolongando ações que não têm efeitos práticos. Eu acho que se o Trump vai ir ou não, não deveria preocupar. É claro que nós entendemos a importância dos Estados Unidos, essa influência no globo. Você sabe que os Estados Unidos já não estão no Conselho dos Direitos Humanos, mas continuou. Então, podemos nos concentrar, por favor, naquilo que nós podemos fazer e manter esse interesse naquilo que podemos fazer? Obrigado, Cati. Duas coisas. Eu não estou enfatizando que o Trump não está indo. Eu estou
dizendo que devemos garantir e assegurar que outras pessoas não sigam seu exemplo. E a outra pergunta é que, outra questão é talvez que sim. A outra coisa que devemos falar é outra área que o JP que pode trabalhar é como implementar essas coisas. Então, talvez se a zona azul se concentrassem no como fazemos, no como, então eu acho que poderíamos chegar mais longe. Obrigado. Temos somente mais poucos minutos, então, Marjorie Peters, você pode ser muito breve, por favor? Obrigada. Sim, a Emma Petronilla falou sobre o envolvimento em todos os níveis, a irmã Michael levantou a questão sobre como nós apoiamos. Eu estou pensando, mas talvez me engano, mas eu nunca vivenciei nível internacional, por exemplo, o ISP, encorajando seus membros para, por exemplo, assinar petições. Então, eu me estava perguntando se essa é uma possibilidade. Temos mais de 2.000 membros na UISP. Poderíamos assinar uma petição, por exemplo, para falar contra a privatização da água. Depois, em segundo lugar, poderíamos também escrever cartas de apoio, assiná-las, enviá-las. Essa é uma maneira, todos os nossos membros poderiam estar envolvidos, jovens, formação contínua, formação de base. E os números também são importantes, então, acho que deveríamos fazer com que a JPIC em Roma organize em esse nível e poderíamos fazer isso também em nível regional, com várias conferências de religiosos. Obrigado. Obrigado, irmã Julie. Agora, Padre Roy. Sim, gostaria de saber se a Santa Sé se aproximou à Conferência Episcopal do Brasil, ou grupos de conferências, grupos religiosos no Brasil sobre a COP30, porque normalmente, de momento, eles deveriam ter um encontro aqui em Roma, mas até o momento não recebemos nenhum convite. O ano passado, sim, não sei se no Brasil, pelo contrário, se aproximaram com conferência religiosa, congregações, gostaria de saber. Sim, sim, congregações religiosas, também Vivat, Dário, Music Company, Momon, e eles estão muito contentes. A vida religiosa, conferência de vida religiosa, eles estão em diálogo com conferências religiosas e grupos religiosos e tem uma boa cooperação entre eles. A conferência de religiosos aqui no Brasil foi muito ativa, e em particular o Padre Dário está também trabalhando para receber uma declaração da Clara, a rede da América Latina, a Conferência Episcopal da Zona da América Latina. Sim, temos 3 minutos. Vamos ver no chat. Seria muito útil ter uma lista de Viva pergunta, uma parte de um grupo de representantes com todos os pedidos claros. Estou vendo controvérsia do crédito de carbono, privatização da água, por exemplo. Então, é algo que podemos fazer, nos unirmos à Vivat, nos seus esforços, talvez também pessoas que não estão em Vivat,
Hum, Não. Tem uma pessoa que está esperando para fazer uma pergunta, ou também outras comunidades podem se unir ao Viva. Sim, podemos enviar alguma informação para todos vocês. Daniela, muito brevemente. Simplesmente queria agradecer às palestrantes como uma pessoa jovem, extremamente difícil ver a situação na qual estamos vivendo e estamos trabalhando contra o tempo e devemos ser muito sinceros. Então, ao invés de falar nas coisas, devemos fazê-las. E parece que também não se esqueçam de nós, dos jovens. Eu muitas vezes peço isso aos congressos religiosos, porque nós temos uma plataforma muito grande na mídia social, que tem um alcance muito grande. E aqui também na Coreia dos Jesuítas, na Sociedade de Jesus, no grupo sobre ecologia integral, e aí tem uma grande implicação dos jovens nas suas missões. Então, por favor, contatem conosco, porque nós estamos olhando para o futuro que estamos recebendo. Então, isso é muito claro, muito chave. Obrigado, Daniela. Bom, eu acho que chegou o momento, infelizmente, de terminar este webinar. Houve muita interação no chat, então vamos guardar o chat, porque as pessoas estão pedindo para um segmento. Tivemos energia sobre este tema, então é claro que precisaremos de um segmento. Então, agora vou passar a palavra ao Padre Ró para terminar este webinar. Muito obrigado a todos vocês que quiseram participar. Vamos manter viva esta conversa sobre COP30 e ver como nos podemos organizar. Então, ah, já que estamos chegando à conclusão deste webinar, eu quero de verdade agradecer a todos vocês pela sua participação, ideias e compromisso. A JPIC, um agradecimento especial à irmã Petronella Bonner e à irmã Michael Mary Nolan por terem compartilhado sua sabedoria e experiência, ajudando-nos a entender melhor o papel da igreja e comunidades religiosas, como a COP30 e as ações do Brasil. Então, também muito obrigado ao grupo de JPIC, tradutoras, todo mundo que participou, e Gianluca também pela ajuda técnica, todos vocês que participaram. Então, essa conversa não termina aqui. A reflexão de hoje nos desafia a aprofundar nosso compromisso, fortalecer nossos laços, tomar uma ação concreta, tanto local como globalmente, para promover justiça e cuidado da criação em solidariedade com aqueles mais impactados pelas injustiças climáticas e sociais. Então, como pessoas de fé, somos chamados não só a esperar, mas também a atuar, que este trabalho possa ser de inspiração por um futuro mais justo e sustentável. Obrigado mais uma vez e pelo trabalho, pelo nosso mundo, e que possamos fazer esse trabalho todos juntos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, o encontro vai ser disponível na plataforma YouTube.
Ruan for moderating, and thanks to Sister Nelly and Michael once again.